nossa aula de Sistema de Informação. Nós estamos na aula 7 e a gente vai tratar sobre a implementação dos projetos de Sistema de Informação. O objetivo é mostrar exatamente quais são os passos para se produzir um projeto de Sistema de Informação. Qual é a linguagem normalmente utilizada para modelar esse sistema? Por que é importante essa modelagem? Quais são as práticas que nós temos para a construção de um sistema de informação? Quais são esses passos? E não somente isso, nós vamos tratar também uma coisa que é muito relevante, que é a aquisição de um pacote de um software que já existente no mercado. Ou seja, nós vamos tratar aqui da ideia da construção do sistema de informação, quais são esses passos, quais as bases do suporte que nós temos para esse desenvolvimento, mas também, se a empresa fizer a opção por um pacote específico ou um software específico para ser implantado no nosso sistema de informação, como é que nós temos que, quais são os passos importantes e fundamentais para que isso possa ocorrer. O que é projetos para nós? Quando nós tratamos de projetos, é aquilo que nós devemos construir como sistema de informação. Qual que é o conceito de projetos? Então, é um esforço para atingir o quê? Um objetivo específico, independente se é um sistema de informação, se é uma casa, ou se é qualquer outro produto, por mais simples que ele seja, mas que tenha que ser desenvolvido passo a passo. Então, a ideia de projeto é fazer cada passo se preocupando com cada item, cada área de conhecimento específico do projeto para que não haja um comprometimento no resultado final. E quais são essas áreas de conhecimento de qualquer projeto? Qualidade, tempo, custo, riscos, comunicação, ou seja, são alguns elementos que são essenciais para que o projeto não seja comprometido. Se você for implantar um projeto de sistema de informação, obviamente que você tem que se preocupar qual é o tempo necessário para a sua construção, mas não apenas se preocupando com o desenvolvimento de um software, por exemplo, mas sim na implementação de uma estrutura de redes, né, na implementação da parte de segurança, na construção de uma base de dados, a validação dessa base. Então, ou seja, um projeto de sistema de informação envolve não somente a construção do software, mas sim o envolvimento de todas aquelas tecnologias que, ao final, e trabalhando junto de uma forma organizada, coesa, ela consiga, adaptável, ela consiga oferecer condições para que a empresa seja competitiva e gere a informação que se espera. A implementação de um sistema de informação baseado nesse conceito de projetos. Quais são as entradas, as atividades e saídas desses projetos? Então é importante nós ressaltarmos alguns desses elementos aqui. Qual é a plataforma que nós vamos utilizar, né? Se a gente vai trabalhar apenas no nível interno da organização, se vai ultrapassar fronteiras, e aí nós vamos utilizar um ambiente web, ou qual é a amplitude e qual é a tecnologia base que será necessária para essa implantação. A especificação dos requisitos, esse é um item muito importante dentro do sistema de informação, porque é um momento onde nós temos que entender exatamente o que nós temos que construir. Nós temos a preocupação de identificar os requisitos funcionais que estão relacionados à funcionalidade da organização e todo o que é necessário para se atingir um resultado ou para se atender uma necessidade, e os requisitos não funcionais, que têm uma relação muito próxima com as normas de qualidade. Então a preocupação sempre é atender a necessidade do seu usuário, mas também as suas expectativas dentro de um padrão de qualidade que seja aceitável. Então, o levantamento de requisitos, essa atividade de requisitos, que é uma atividade que exige um envolvimento muito forte, uma validação muito consistente, porque ela vai impactar nas outras etapas do projeto. Uma vez que você levantou os requisitos de forma equivocada, você vai produzir aquilo que não vai atender aquelas necessidades. Então, é muito importante
nessa etapa do levantamento dos requisitos, da compreensão do problema, nós realmente validarmos e temos a certeza se o que estamos construindo é exatamente aquilo que vai ser atendido na organização. Quais são os dados que estão envolvidos nesse projeto? Então é importante identificarmos isso daí, porque ele vai servir para a geração da informação. Então, se nós levantarmos, omitirmos algum tipo de dados ou estruturarmos esses dados de forma diferente, mas que sejam melhores, que seja melhor a forma como nós estamos classificando, é relevante porque ao final você vai gerar uma informação baseada nesses dados. Você vai alimentar esse sistema baseado nesses dados. Então, essas três entradas fundamentais, que é qual é a plataforma exatamente que nós vamos escolher, nós vamos implementar. Isso vai influenciar diretamente na tecnologia utilizada. A especificação desses requisitos e a descrição de dados é fundamental nesse momento do projeto, porque ele vai impactuar nas demais operações, nos paradigmas da organização, na estratégia da organização e até na construção, na verdade, do sistema. Aí nas atividades, deveremos construir o projeto de arquitetura, da interface, dos componentes, que vai estar envolvido no banco de dados, né? E como saída, nós teremos a arquitetura do sistema, a especificação do banco de dados, dos componentes que envolvem o sistema de informação, que nós já citamos aqui, da parte das redes, as comunicações entre as redes, a parte de segurança, as pessoas que estarão operando. Então, o sistema de informação, aqui nós temos um resumo de como que essas etapas e esses elementos que envolvem um projeto desse sistema de informação, não somente de um software. Nesse momento onde nós temos que identificar exatamente o que nós devemos construir, pensar lá na plataforma, pensar nos dados que nós estamos levantando, mas principalmente na parte de requisitos e dos dados, é importante que nós montarmos ou estabelecermos uma modelagem conceitual daquela estrutura que estamos produzindo, né? Que é onde nós temos que conhecer o domínio da aplicação, ou seja, todos os setores ou todas as áreas que vão estar envolvidas, os stakeholders que de alguma maneira vão ter interesse naquela informação, que são todos aqueles interessados, direto ou indiretamente. Quais são as fronteiras que nós vamos estabelecer, né? Quais são as nossas bases. Então, ter o conhecimento do domínio da informação é fundamental para saber exatamente quais são os requisitos e os dados necessários para se produzir esse sistema de informação. E dois elementos nesse momento surgem, que é a abstração, você realmente dimensionar, eu ter a ideia daquilo que você vai produzir de uma forma mais abstrata, e como que você vai representar essa abstração. Essa é uma das dificuldades, porque você praticamente vai abstrair os processos, você vai abstrair quais são os dados e possivelmente quais são as informações. Isso vai influenciar diretamente nos relatórios, na informação que vai ser desenvolvida, inclusive até nos recursos necessários para a produção desse sistema. E para isso, para fazer essa modelagem dentro dessa abstração e dessa representação, nós temos que ter o quê? Uma visão do sistema, né? Que vai ser essencial, porque é uma forma de você, na representação, validar isso com as pessoas interessadas. Você terá que abstrair essas informações, fazer a sua representação e transformar isso numa visão, ou seja, naquilo que você compreendeu, naquilo que você entendeu como sistema de informação para apresentar a todos os interessados, porque é um momento ali de validação. Uma das ferramentas que nós temos para facilitar essa compreensão e essa validação é utilizar uma linguagem especificamente para isso. Então, a linguagem unificada, neste caso aqui, a gente dando um exemplo, nós temos a UML, que o nome diz, né? Unified Model Language, ou seja, é uma linguagem unificada para você representar aquela sua abstração, aqueles seus requisitos. Ela é composta por diagramas e esses diagramas refletem aquela representação dos processos organizacionais ou daquelas atividades
funcionais que a empresa tem. Não somente isso, mas ela traz também representação da arquitetura também que vai ser essa informação, a arquitetura dos componentes envolvidos naquele projeto. Nesses dois exemplos, nós temos aqui o caso de uso, aonde nós estamos falando aqui sobre um sistema bancário, aqui nós temos os atores, aqui os casos, e quem está relacionado e envolvido. Um outro diagrama que essa linguagem traz para nós, não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de modelagem, é esse diagrama de atividades, onde nós colocamos aqui todos os interessados e esse fluxo muito parecido com o fluxograma, que mostra exatamente como que é cada uma dessas etapas. Cada gráfico desse aqui tem uma representatividade, né, para nós, então facilita a visualização e a compreensão de como acontecem esses fluxos aqui, certo? E quais são os modelos que nos dão suporte, principalmente na construção do software? Nós temos aí modelos conhecidos como tradicionais e modelos ágeis. Embora, é importante a gente ressaltar, que os tradicionais podem trabalhar de forma ágil, tá? Isso não há restrição. Nós classificamos aqui por uma questão de convenção, até para o aluno ter essa ideia de que existem formas diferentes de se trabalhar. Mas nada impede de nós pegarmos o tradicional e trabalhar de uma forma ágil. Então nós temos aí no método tradicional RUP, que é um processo unificado, né, que hoje é da IBM, o próprio PMBOK, que na verdade tem a função de produzir projetos mais amplos. Quando a gente fala sistema de informação, nós temos um projeto maior. Quando a gente fala do software, nós podemos utilizar o conceito do PMBOK. É lógico que ele não é especificamente para isso, mas nada impede de utilizarmos um PMBOK também, que é do Instituto PMI, onde nós temos algumas práticas para se produzir algo para atender uma necessidade, utilizando algumas etapas, utilizando áreas funcionais, disciplinas, para atender aquela necessidade. Nos métodos ágeis, nós temos Feature Drive Development, Extreme Program, que é possivelmente uma das mais conhecidas aqui, que fortaleceu esse conceito de método ágil, né? Onde você tem entregas muito mais rápidas, há um envolvimento mais forte dos patrocinadores com esses projetos. E temos também o Scrum, que está muito em evidência, utiliza alguns conceitos aí de projetos muito parecido do PMBOK, só que também com entregas muito mais rápidas. E normalmente esses métodos ágeis aqui são utilizados quando você muitas vezes desconhece o contexto da sua aplicação. Então o método ágil facilita você entregar releases menores, mais rápido, um envolvimento maior dos patrocinadores e um envolvimento mais interativo dessas equipes aí. Então, e lógico, você pode interagir com outras práticas de qualidade, como o próprio Scrum, né? Você consegue trabalhar com o Kanban lá e consegue também organizar as suas atividades. Então, ou seja, todas essas práticas aqui, esses modelos são úteis para desenvolvimento, principalmente de software, mas nada impede de você desenvolver o projeto do sistema de informação como um todo, né? Então, e pode combinar também esses métodos aí. É importante que vocês saibam que exista essas práticas, esses modelos, até para orientar nessa produção. Talvez o investimento e os recursos utilizados serão muito melhor administrados dessa maneira. Aqui um exemplo dos métodos ágeis, como eu já havia comentado. Então nós temos aí algumas etapas: a iniciação, a ideia, a criação e a evolução, aonde esse produto ele vai aumentando as suas entregas, ele vai cada vez mais evoluindo no seu resultado, baseado na experiência que a equipe vai obtendo em relação àquilo. E os seus releases, as suas entregas são sempre rápidas e curtas, o que favorece a manutenção no caso de algum requisito que não esteja de acordo com aquilo que foi esperado. Aqui no modelo tradicional RUP, que nós falamos, existe todo um esforço aqui no início, né? Dependendo da disciplina, onde a gente vai modelar o negócio, tem aquela modelagem conceitual, a parte de requisitos, e assim por diante. Nós temos aqui as disciplinas que envolvem toda essa produção e também tem toda essa ideia da iteração, ou seja, você também pode trabalhar de forma ágil,
fazendo essas entregas e há uma interação constante de cada uma dessas etapas com a entrega também evolutiva, né? Por isso tem essa ideia. O que é muito forte, embora isso também exista no método ágil, o que é muito forte é a parte de gerenciamento. Então nós temos aqui a parte de gerenciamento da configuração, gerenciamento do projeto e do próprio ambiente, que é muito forte nas disciplinas tradicionais, né? Nos modelos tradicionais de produção de software, de produção de sistema de informação. Então nós temos aí duas formas que podem trabalhar conjuntamente, mas é importante que se escolha para saber organizar o seu trabalho e determinar exatamente essas entregas que acontecerão, porque quem vai estar patrocinando, quem está envolvido, quer saber exatamente como que vai funcionar todo esse projeto. E a empresa pode fazer opção de algo já existente no mercado. É lógico que ela vai ter que antes preparar toda a sua infraestrutura de rede, vai ter que preparar toda a parte de sistemas operacionais, né, software de sistemas operacionais, ou seja, ela vai ter que, há todo um projeto, de qualquer maneira, o projeto tem que existir. Na implantação, mesmo sendo pacotes ou software que já existem no mercado aí, que satisfaçam a necessidade da organização, o projeto é fundamental da implantação. Você pode utilizar, nesse caso, por exemplo, o próprio PMBOK, que é um livro que traz conhecimentos na parte de gestão de projetos, onde você vai ter que determinar qual é a equipe, qual é o tempo, o custo, o investimento, quem vai fornecer. Então, de alguma forma, vai te dar toda uma condição de fazer uma boa implantação. E quais são essas etapas que normalmente nós encontramos na escolha de um projeto, na escolha de um software que já existe no mercado e supre as nossas necessidades? Então nós temos aí a decisão e a seleção desse software, o que exatamente nós vamos, qual é a opção que nós faremos. Há toda uma implementação onde há parametrização desse software para adaptar ao nosso negócio e a utilização e assim por diante. Então, ou seja, há todo um tempo aí necessário, já acordado, já estipulado pelo próprio fornecedor do produto, assim como as necessidades da organização, para estar fazendo essa implantação. Então, é importante que se estabeleça esses time life, aí, tempo de vida aí de cada uma dessas implantações, para que ele não se protele, porque muitas vezes o projeto fracassa em função disso, porque não existe esses marcos de entrega e as prioridades dessas entregas. Então, o projeto vai determinar isso. Uma vez feito a implantação inicial, dentro de cada adaptação de módulo, então existe uma preocupação. Então nós temos aí um módulo de produção, nós temos aí um módulo de finanças. Então cada equipe vai estar responsável a cada uma delas. Só que percebam que é importante que ela trabalhe harmonicamente, tá? De forma coesa principalmente. Porque a informação que vai estar numa determinada área funcional, muitas vezes gera-se dados ou informação para uma outra área funcional que depende daquela. Por exemplo, vendas, a área de vendas com a área de marketing, a área de vendas com a área de produção e assim por diante. Isso é importante, esse alinhamento na hora da implementação de um pacote. E essa adaptação funciona da seguinte forma. Então nós vimos aqui que nós decidimos, implementamos e utilizamos, temos várias fases. Na implementação, nós fazemos essa adaptação e dentro dessa adaptação, nós trabalhamos da seguinte forma em cada uma desses módulos. Entender como o processo funciona, entender como o pacote funciona, porque como nós falamos nas aulas anteriores, muitos desses pacotes eles trazem novos paradigmas, novas funcionalidades. E a empresa, na maioria das vezes, tem que aplicar mudança nos seus processos. E muitas vezes até uma reengenharia para fazer essa adaptação. Senão não há pacote que possa funcionar na organização. É importante a empresa estar o quê? Adaptada, com as suas funcionalidades realmente enxuta, documentação em ordem, em dia, porque se houver alguma mudança, o impacto ele vai existir, mas é menor do que você não conhecer os seus processos. Então vai acabar... Você não sabe exatamente o que você mudou, o que você precisa mudar. E na maioria das vezes esses pacotes eles já vêm com essa experiência, então há necessidade de você conhecer.
a funcionalidade daquele pacote e também a funcionalidade organizacional. Então aqui se identifica as discrepâncias, faz a mudança, parametriza de acordo com os seus compliance, as suas obrigatoriedades legais, as suas conformidades, as suas necessidades operacionais e customiza, que seria você, esse processo aqui para mim não é fundamental, esse aqui eu vou tirar, esse aqui eu vou reduzir, isso aqui eu vou cortar, ou vamos adaptar um novo. Então nós customizamos aquele pacote, parametrizamos esses campos, essas variáveis e fazemos as mudanças do processo dentro, lógico, daquilo que foi previsto e geramos aqui alguns testes, há todo um trabalho de prototipagem que nós chamamos ali de uma homologação, vamos dizer, daquele módulo, e assim por diante, até que ele esteja totalmente implantado. É um trabalho realmente profissional, não é simples, envolve também toda a cooperação dos colaboradores e praticamente isso acontece em tempo real na organização. Então, tem que ser muito bem planejado. Então, nós vimos aí que é possível também implantar um pacote como esse, né? Então, só depende dos interesses da organização, de estar ou ela desenvolvendo o próprio sistema ou ela adquirindo um pacote específico aí. Bom, alunos, chegamos ao final da nossa aula de implementação do sistema de informação e nós vimos então que é possível a organização optar pela sua construção, seu sistema de informação, ou até adquirir um pacote de software, mas que de alguma maneira não isenta ela de montar toda uma estrutura necessária para que esse software possa rodar e gerar a informação necessária, ok? Então, aguardo vocês para a próxima aula. Um grande abraço, obrigado.